rezando bastante para que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente para o aprendizado de hoje. E assim, tranquilos, vamos agradecendo a Deus e a Jesus e toda a espiritualidade que está conosco pelo dia de hoje, pela chuva que veio, pelo frio que fez, contra o calor de todos esses dias. Vamos agradecendo a nossa casa, o nosso lar, a nossa saúde, nossos filhos, nossos companheiros ou companheiras. Vamos agradecendo tudo de bom que nós fomos intuídos a fazer. Vamos agradecendo a nossa doutrina, que muito nos ajuda e que nos faz florescer e amadurecer. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite, por mais esse momento junto aos nossos confrades e às nossas confreiras, para que o nosso ideal seja alcançado. O aprendizado na doutrina do Cristo. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre... Tá dando eco. Miriam e a Ilma, feche os microfones de vocês, por favor, e a Irene, Rosa Irene. Isso, porque tá dando eco. Nosso tema de hoje é Além dos Outros, do capítulo 96 do livro Fonte Viva. Como sempre, o Emmanuel, ele começa com uma passagem evangélica. Não fazem os publicanos também o mesmo? Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 46. Essa frase faz parte daquela passagem onde Jesus fala, amai vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre os maus e bons, e cai a chuva sobre os justos e injustos. Pois se amais o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Então, Jesus fala sobre os publicanos que amar quem nos ama, isso aí é fácil. Não tem dificuldade nenhuma. E até os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, aquele pessoal assim que a gente pode dizer que não eram bem visto, nos filmes de reis, aqueles filmes antigos e até de Roma e tal, tem aquelas cenas daqueles soldados que vão nos vilarejos
e eles tomam as coisas, e eles querem dinheiro até que o povo não tem, quer que dê o dinheiro de todas as formas. E aí eu fico imaginando, esses publicanos seriam, ou seja, esses filmes seriam a representação desses publicanos, porque eu fico imaginando, não era assim, tipo, chega lá bonitinho, cobrar os impostos, ou a pessoa ia pagar os impostos lá para eles, não, eles iam atrás, né? E tanto em Roma como ali nas redondezas, digamos assim. Então, os publicanos, que eram essas pessoas que chegavam de maneira até truculenta para retirar esses impostos, ou seja, aí a gente imagina que não sejam pessoas assim tão adoráveis. E essas pessoas, elas gostam de outras pessoas, né, que têm afinidades. Então, que mérito nós temos de fazer o mesmo? Nenhum. E Jesus continua: e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Fazem também os gentios o mesmo. Ou seja, não fazem os gentios também o mesmo? Os gentios também eram aquelas pessoas que não eram judias, né? Não seguiam a religião judia e eram tidos como pagãos. Ou seja, eu vou colocar como não acreditava em nada daquilo que estava sendo pregado. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, o trecho, ele é maior do que só a frase que o Emmanuel colocou. É um trecho grande, mas o que importa é só essa parte aí que eu li. Eu achei interessante essa última frase, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Há uma interpretação, às vezes, dessa perfeição. A perfeição de chegar ao Pai, isso aí a gente nunca vai chegar. Se Deus é único, nós nunca vamos chegar a Deus. Mas aí o Haroldo Dutra, em sua interpretação do Evangelho, da Bíblia, ou seja, dos 4 Evangelhos, ele fala sobre essa palavra perfeito. Ele já dá uma tradução mais ao pé da letra. Aí ele fala, perfeito é completo, ou seja, é o que completou o seu propósito, completou a sua tarefa toda. Não chegar ao ponto de ser igual a Deus. Então, não é perfeito como o vosso Pai, não quer dizer que a gente seja ou aspire chegar até Deus. Não. O que ele quer dizer é que quando a gente terminar a tarefa toda aqui e chegar a espírito puro, é isso que quer dizer. Então, eu achei muito interessante ler a tradução do Haroldo Dutra. Aí o Emmanuel, ele inicia a sua fala: trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante nas esferas das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo.
Isso aí nós vemos já o tom, não é? O Emmanuel já deu o tom quando ele iniciou essa fala com essa passagem evangélica, que ele diz: gostar de quem gosta da gente é muito fácil. E aqui ele está dizendo, é muito fácil a gente exercer esse trabalho dia a dia, numa empresa, em casa, né? Referente ao plano terreno, isso é muito fácil, qualquer pessoa faz. Mas Jesus quer mais algo além disso. Qualquer um desenvolve os seus talentos, qualquer um desenvolve, seja do lado intelectual, seja no lado braçal, é muito fácil. É muito fácil a gente desempenhar essas tarefas. Mas, para ser seguidor de Jesus, a gente tem que ter um trabalho extra. Tem uma historinha, como sempre eu conto historinhas, né? Eu gosto de contar historinhas, de uma pessoa chamada Anésio Fraga. Essa pessoa, esse rapaz, teve uma vida, segundo ele, toda certinha. Ele desencarna, chega lá no plano espiritual, todo branquinho, né? Aquela roupagem muito, vou dizer, angelical, e aí ele vai meio que prestar contas. Mas, na verdade, ele queria reivindicar o lugarzinho dele em planos mais altos. Ele achava que já tinha feito muita coisa, que fez tudo certinho, e então ele merecia ascender. Aí chegou lá, estava o espírito benfeitor, que foi recebê-lo, e aí foi ouvi-lo. Então ele disse que merecia estar num lugar mais alto pelas coisas que ele fez. Só que o funcionário falou que não era bem assim, que ele não tinha condições de ir para um lugar mais alto. E ele, inconformado, como assim? É que você não fez tanto para ter esse merecimento. E o rapaz, ele não se conformava. Então, ele tirou uma lista do bolso e começou a ler 10 itens, porque ele disse que já estava esperando qualquer coisa do tipo, e para comprovar as coisas que ele tinha feito, todas, né, muito impecáveis no pensamento dele, ele aí foi ler. Aí ele leu uma por uma, já meio contrariado, 10 itens das coisas que ele fez direitinho. Aí o benfeitor falou, não, você só fez a apresentação. E o carinha lá, ele não se conformava. Então, o benfeitor pegou lá, né, sua listinha, porque a gente se engana que nós vamos chegar lá e reivindicar alguma coisa e só a nossa fala, a nossa reivindicação vai ser suficiente. Não, o pessoal lá tem as anotações, não adianta querer enganar nada. E aí ele pegou a listinha dele, verificou que não era bem assim. Então, que ele falou:
Eu vou ler na íntegra, não é? Porque ele fez aquela listinha, ele falou um por um, e depois o benfeitor falou: repete a sua lista. Aí ele começa, né, o Anésio. Respeitei todas as religiões. Ele já tinha dito essas 10 anteriormente, mas eu não quis repetir. Respeitei todas as religiões. E o benfeitor responde: mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que seja. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva e respeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu. Meu amigo, não basta fugir do mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco e brilha em branco, mas sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volta e viva. Não adianta a gente não fazer o mal. Kardec já diz isso. Os espíritos já falam para Kardec. Nós precisamos fazer o bem. E o Anésio, não é? Ele todo desencantado, vou dizer assim, aceitou voltar para a Terra. E aí ele, né, pretende refazer ou fazer aquilo que ele não fez. E isso acontece muito com a gente. Nós nos preocupamos em não errar e acabamos por não fazer nada. O que Jesus quer da gente não é que a gente não erre, é que a gente trabalhe. Não adianta eu ficar me policiando para não fazer as coisas erradas e não fazer nada. É melhor a gente errar trabalhando do que ficar igual o Anésio, só se esquivando do erro, se esquivando das pessoas mas também não fez nada e nem auxiliou nenhum deles. O Emmanuel continua. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Então, nós passamos o período aqui de reencarnação, vou colocar dessa forma, brilhando para que os outros brilhem, levando luz
para que os outros se iluminem, trabalhando para que os outros absorvam esse trabalho, é disso que o Emmanuel está falando. Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos utilizando a nossa chama, iluminando quem está perto? Essa iluminação não precisa ser através de palavras, através de discursos, né, que isso até tem efeito contrário, mas sim da nossa conduta. Se nós estamos alegres, nós levamos multidões nessa alegria. Se essa alegria for de dentro, quando uma pessoa vê você alegre, ela fica com vontade de ser alegre também. Eu, quando vejo uma pessoa educada, nossa, que vontade de ser educada também. Então, é assim que funciona. Você vê aquela pessoa tão educada, delicada e tal. Eu digo, nossa, que vontade de ser educada, delicada também. Você sente vontade de seguir esse exemplo, não é? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas. Também é outro questionamento muito interessante. Você vê que a pessoa está ali, não está fazendo nada, ela é totalmente inútil. Muitas vezes nós nos desestimulando a fazer algo porque a pessoa também não está fazendo. Nós queremos, tipo a criança que a mãe manda arrumar a cama e o filho fala, não vou não, porque o fulano também não arrumou a dele. Ele só faz o trabalho se o outro fizer. Nós temos mais ou menos isso. Chegamos na casa espírita e nós achamos que nós não estamos tendo a atenção devida. Isso é o nosso olhar. E que a gente faz coisa demais e o outro faz coisa de menos ou não faz nada. E nós acabamos fazendo o trabalho de 2, 3, 4 pessoas. E ficamos olhando o outro como inúteis, mas também nós não temos assim a disposição de fazer o trabalho por fazer o trabalho. E cada vez melhor, porque aquilo tanto é melhor para a gente, primeiramente é melhor para a gente, e acaba sendo muito bom para os outros. Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? É outra oportunidade de reflexão. Você vai pegar uma tarefa que o outro não quis, porque achou que a tarefa não é tão importante assim. Porque às vezes a pessoa não quer fazer aquela tarefa ou por escolha mesmo. E aí diz que a tarefa não tem tanta importância e o outro também não quer pegar porque aquela tarefa é muito baixinha, para chamar assim. Você pegaria ou não pegaria? Vamos supor que só tem a tarefa de varrer o centro. Tem gente que não quer, e aí você não vai querer a tarefa porque é de varrer o centro. Estou dando um exemplo assim bem simples. Você não pega porque é muito simples, ou você pega e faz o melhor e vai ser a melhor ou o melhor varredor do centro espírita, dando ali o seu melhor, o seu amor ali, cada vassourada que você der. Então, isso serve para todos os momentos da vida da gente. Você vai pegar aquela tarefa e fazer bem, se entregar àquela tarefa,
Ou dizer, ah, não é de gerente, eu também não quero. É outra reflexão. Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Essa é uma boa pergunta, não é, minha gente? Onde qualquer pessoa iria se desesperar, você consegue agir com paciência? Ou seja, o que o Emmanuel está falando aí? Naquela situação assim, bem, né, aquela bem movimentada, vou chamar assim, não é? Aquela que qualquer um ia perder mesmo a compostura. Como você agiria? Agiria diferente ou agiria igual? Você teria condições de ser paciente, indulgente, tolerante, ou ia gritar e tal, como os outros fariam? É também uma boa reflexão de pegar uma situação, ver ali, dar uma, né, avaliada no que está acontecendo, se colocar naquela cena e dizer como eu agiria. É muito interessante a gente fazer esse teste. Como eu agiria? Por exemplo, no trânsito, que é o lugar onde mais as pessoas rezam, eu observei, onde tem pessoas assim mais cristãs, é no trânsito, porque cada oração que um faz pelo outro, que é uma beleza. Quem está buzinando muito, quem está na frente está orando pelo aquele que está buzinando, quando um fecha, né, dá uma fechada, aí o outro ora para o outro, né, quando dá uma batidinha, então, nossa, é tanta oração que sai, que é uma beleza. Então, nessas situações, por exemplo, que tem dois motoristas ali quase se estapeando porque cada um quer ter razão, como você agiria? E assim são várias outras situações em que a gente pode se colocar lá naquela cena e saber como a gente agiria. Isso é muito válido porque, além da gente ir se testando, vai também se lapidando, ou seja, pelo exemplo, nós podemos fazer diferente. Não é com o exemplo do outro, a gente está vendo que nós, quando estamos alterados com outra pessoa, nós nem nos damos conta, né? Estamos na nossa razão, às vezes extrapolamos e tal, e não nos damos conta do que estamos fazendo. Repara quando tem duas pessoas discutindo alto, como nós ficamos assim, nossa, que horror é esse? Nossa, duas pessoas adultas, alteradas dessa forma, uma xingando a outra e tal. Então, esses exemplos são muito importantes para a gente ver que quando a gente se altera, pode fazer a mesma coisa. E aí nós já vamos nos educando mais. Na posição de crente, conserva o espírito de ação? Nessa pergunta, nós podemos nos reportar a historinha. Que a pessoa, ela fez tudo menos agir. Ela só se desviou das coisas ruins, mas ela não fez nada. Ela não ajudou ninguém. E se a gente não ajuda o outro, obviamente nós não nos ajudamos. Porque a nossa evolução está exatamente em fazer alguma coisa pelo outro, em agir. Porque se você age, como nós já até falamos sobre isso, se você age, você está trabalhando vários defeitos.
Se você está ajudando alguém, o primeiro ajudado é você, porque o primeiro ponto é o egoísmo. Se você auxilia alguém, você já está trabalhando esse egoísmo. Se você auxilia alguém, você já está trabalhando o orgulho. Se você auxilia alguém, você já está trabalhando a arrogância. E aí vamos, né, a listinha pequenininha que nós temos de defeitos, que é quase daqui até o céu. Nós vamos aos pouquinhos trabalhando cada um no auxílio ao outro. Ninguém trabalha o egoísmo ficando dentro de casa sem fazer nada. Ninguém trabalha o egoísmo só fazendo alguma coisa dentro de casa. Nós temos que abranger esse auxílio, e quanto mais nós fazemos, mais nós trabalhamos os nossos defeitos. Por isso, nós não podemos fazer igual o personagem da historinha, que eu já esqueci o nome, obviamente, e ficar sem fazer nada. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme. Vou ler novamente. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade, sem alarde. Nós ficamos mesmo contentes quando um adversário consegue uma coisa boa. É assim que funciona. Ou nós vamos interrogar Deus, mas Deus, aquela pessoa me fez uma coisa tão grave e ela está tão bem e eu não. Não é assim que a gente faz, muitas vezes. E que o outro consegue alguma coisa muito boa, uma promoção no emprego, um carro novo, uma casa nova, seja o que for, ela brilha no centro espírita, seja qual for a situação. Nós nos felicitamos com isso ou ficamos com aquele despeito enorme porque nós não conseguimos fazer o mesmo. Também é um caso a se pensar. É que cada vez que nós nos incomodamos, aí nós começamos a argumentar. Isso quer dizer, gente, ciúme, inveja, despeito, falta de caridade, e aí também a lista é grande. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Também achei muito interessante a parte do que dás de ti mesmo. Que também é muito fácil a gente comprar uma coisa, por exemplo, e dar para uma pessoa. É muito fácil a gente pegar um dinheiro e dar para uma instituição. Isso aí qualquer um pode fazer, mesmo que seja R$1, 1 centavo. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Mas dar de nós mesmos, o que nós temos para dar? Se nós não tivermos por dentro, nós não podemos doar para ninguém. O que nós estamos doando? A nossa energia boa? O que nós estamos doando? Amor? O que nós estamos doando? Paciência? Compreensão? Atenção? E uma lista também muito grande, que nós também podemos refletir aí por uma reencarnação inteira, o que nós estamos doando, a nossa irritação ou a nossa compreensão, a nossa intolerância ou a nossa tolerância, a nossa bondade ou a nossa maldade, porque nós somos mesclados. Nós temos os dois lados, nós temos os dois lobos, aquele mais bonzinho e aquele que é mais furioso, e nós
escolhemos quem alimentar. É assim que diz a historinha. Quem nós estamos alimentando? O nosso lado bom ou o nosso lado não tão bom? Que nós oscilamos, nós temos os dois lados, como eu já falei. Não adianta a gente dizer que é bonzinho, porque isso não procede. De vez em quando nós somos bonzinhos, mas eu acho que na maior parte do tempo nós ficamos assim, meio que não tão boas criaturas assim, né? Não esse amor de candura todo, mas faz parte da nossa evolução. Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. Ou seja, os irracionais têm só um instinto e eles vão proceder de acordo com seus instintos. Isso é básico. Os irracionais não precisam de um elemento maior. Eles já fazem isso. Então, o homem, quando ele faz isso, ele também não sai do patamar de irracional. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Aí nós vemos aquela turma, vou dizer assim, que faziam aqueles banquetes. Vamos comer, beber, ninguém faz nada por ninguém, no tempo imperial, antigo. Eu me reporto para a Idade Média. Como era o pessoal da Idade Média? Gente, era aquilo que, né, ainda bem que eu voltei agora aqui e tal, porque aquele povo lá que eu estava lá, né, naquela época, era uma coisa que só queria saber de poder, de riqueza, de poder, não fazia nada. Então, era uma coisa bastante, vou chamar de irracional, como o Emmanuel coloca aqui. De 20 séculos a esta parte, todavia, resplandece na Terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. É outra reflexão. O que é que nós estamos fazendo de extraordinário? Ou seja, além de comer, beber, ostentar e tal, que tudo isso até os irracionais fazem. Os irracionais procriam, os irracionais agem, como eu falei, por instinto e tal, e a gente vai ficar, além de tudo isso, nós estamos fazendo o quê? Como nós estamos na nossa caminhada de evolução. E eu tenho mais uma historinha que vai ilustrar bem, pelo menos no meu ponto de vista, essa fala do Emmanuel. É uma historinha do anjo, do santo e do pecador. Estava lá o pecador, ele estava escutando, né, a orientação de um santo. Esse santo, ele vivia ajoelhado lá no templo, orando, e aqueles rituais que a gente já conhece em algumas religiões.
E estava lá, né, todo dia e tal. Aí surgiu um anjo, mas o anjo em forma humana. Eles começaram a conversar e tal, batendo aquele papo. E o anjo chegou e se apresentou. Amigos, Deus seja louvado. O santo respondeu: Louvado seja Deus. O pecador respondeu: Louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo, falou: Vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo responde: Espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Vamos prestando atenção da conduta de cada um. O santo, ele só fazia orar. Está bem claro. O anjo, em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupamar. Na verdade, eu nem procurei no dicionário essa palavra. A Rosa, eu acho que sabe. Lupanar é casa de mulher da vida. Ah, isso! Eu achei essa palavra super estranha e me esqueci de procurar. Valeu! O santo responde: Não posso abeirar-me de lugares impuros, porque pela resposta do santo eu já imaginei algo do tipo, mas eu não cheguei a essa conclusão precisa da Rosa. O pecador: Sou um pobre penitente, posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: Igualmente agora desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo: Tenho horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: Infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura que arrebate o tesouro lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: Altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: Dai vossas ordens, Senhor. O anjo: Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se também o pequenino em vias de nascer. O santo: Não me compete buscar os delinquentes senão para corrigi-los. O pecador: Determinei, Senhor, como devo fazer. O anjo: Um irmão nosso viciado no furto planeja assaltar na presente semana o lar da viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando com amor. O santo: Como descer ao nível de um ladrão? O pecador: Ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na toca do tempo que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo
macerado por silício e jejum, mas o crente imaculado aí se mantinha espírito na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Então, o santo era aquela pessoa que vivia no templo, ajoelhado, orando, orando e orando. E ainda se flagelava, porque isso ainda acontece. Não é? A pessoa faz jejum, a pessoa até se bate, a pessoa faz promessa, a pessoa faz coisas assim inimagináveis. Eu não consigo nem imaginar a coisa, porque acha que assim vai alcançar o reino dos céus. São coisas absurdas. Aí vai se arrastar de joelho, esfola o joelho, sobe 200 degraus e essas coisas assim exageradas, mas não saem do lugar. Todas as oportunidades que o anjo deu, a pessoa se esquivou. E o pecador, não é que não anda no templo ralando o joelho nem fazendo nada, ele se dispôs a fazer tudo o que o anjo solicitou. E é isso que Jesus solicita dos filhos aqui na terra. Jesus não quer santo. Jesus não quer pessoa perfeita, porque na terra ele sabe que não existe. Jesus quer quem trabalhe, Jesus quer quem haja, Jesus quer quem faça alguma coisa. Esse é o trabalho que Jesus pede, ou seja, esse é o ingrediente, ou o quesito, ou o ponto principal para seguir Jesus. Arregaçar as mangas e fazer. Não importa que a pessoa não fique em oração o tempo todo, porque o trabalho dela já é uma oração, o trabalho dela já é uma ligação com o alto, o trabalho dela, seja ele qual for, já é uma iluminação. Então, essa é a mensagem de hoje. Em cada tarefa que nos surgir, antes de pensar, eu não estou pronto, diz o que é que você quer que eu faça, o que é que quer que eu faça, Senhor, igual o pecador. Todas as respostas dele foi: como é que eu faço? O que é que eu faço? Ou seja, eu estou disposto. Cada vez que a gente pensar em dizer eu não estou pronto, eu ainda vou me aprontar, porque pode nem dar tempo, como Jesus dizia, Nécio, a morte pode visitar a sua casa ainda nesta noite, essa madrugada. Então, essa coisa de dizer ainda vou... Peraí, Jesus, que eu vou me preparar, pode não dar tempo, tá? Que amanhã a gente pode estar mortinho da Silva e aí não fez nada. E quando o trabalho chama, vou fazer, mesmo que seja tropeçando, mesmo que seja batendo a cabeça, mesmo que seja errando, é a ação que Jesus quer. Ficar sem fazer por medo de errar, vai fazer que nem a primeira história. A pessoa só se esquivou do erro, mas não fez nada e ainda queria ir para o plano mais alto, porque não se envolveu em confusão nenhuma, mas também não ajudou a pessoa a sair das suas confusões. E esse é o recado de hoje, para que a gente reflita muito e a gente fique aberto ao chamado de Jesus, porque esse chamado acontece todos os dias e muitas vezes nós nem percebemos. Então, muitíssimo obrigada pela presença, por me ouvir, e novamente eu vou começar os comentários pelas pessoas que eu enxergo, que as outras ficam escondidas nas rodinhas.
Fala, Conil. Fala, Conil. Não estou ouvindo. E agora? Agora estou. Foi. E ele desliga. Você desligou, cara pálida. Isso, agora. Rapidinho, que o assunto é extenso. Aí ele desliga. Você liga e fica quieto, assim, ó. Pronto, aí tira a mão. Vamos lá. Foi, né? Agora sim. Agora fique quieto. Esse finalzinho, ó. Isso. Esse finalzinho eu achei assim interessante. Você fala quando Jesus nos Tá chamou. muito baixinho agora. Ficou muito baixinho. E agora? Agora tá dando. Vai. Vou falar em frente do microfone. Isso. Quando você falou que nós recebemos muitos chamados, e na maioria das vezes nós nem percebemos. Essa é uma colocação, eu não sei se é uma questão de mais ou menos espiritualidade, para você ter essa, não perder essas oportunidades, vamos dizer assim. Né? E isso não é... Alguma coisa explica por que nós não percebemos essa chamada. Ou não chegou o momento, que é meio estranho, né? Ou não estamos preparados. Quase sempre nós nunca estaremos preparados para essa chamada. Tem que ser alguma coisa assim meio anormal para a gente perceber. Né? E outra coisa também que eu achei muito legal, quando você disse que não há necessidade de ficar preso a orações, achando que você, fazendo muitas orações, você estará abrindo mais os caminhos, né, de se aproximar de Deus ou de Jesus. Por quê? Não é só oração, são nossas atitudes diárias. E ela, muitas vezes, vamos dar um exemplo, né? Uma caridade para uma pessoa que está necessitando, pelo menos naquele momento, de atenção. Carinho, de conversa. E você se predispõe a fazer esse auxílio, porque está dentro de você. Você gosta de ouvir as pessoas e dar atenção. Ora, nesse momento, você está fazendo está tendo um ato que talvez seja mais importante que algumas orações, ou um monte de orações. Né? Então, resumindo, para não ficar muito tempo, né? É mais ou menos isso que eu entendi, viu, Deise? Entre outras coisas, mas eu me fixei nesses dois aspectos. Tá bom?
Tá ótimo. Quanto a gente está preparado, estamos sim preparados, porque senão Jesus não chamava. Nós temos essa coisa, Jesus, não estou preparado, isso aí é preguiça. Nós queremos, né, sabotar a coisa e dizer, Jesus, não. Jesus sabe tudo, não é? E o outro ponto é que nós ficamos naquela expectativa de que Jesus vai nos chamar para algo gigantesco. Que missão só é missão se for algo gigantesco, como se nós tivéssemos condições de abraçar algo gigantesco. Quando Jesus nos chama, coloca algum trabalho, são simples, como a nossa simplicidade. Às vezes a pessoa liga, né, eu já dei até esse exemplo, porque ela está tão angustiada e você não atende. Porque, estou ocupada, a pessoa é chata, lá vem ela passar, né, horas falando não sei o quê. Eu já tive experiências de eu falar no WhatsApp, tipo assim, oi, bom dia, não sei o quê. Aí a pessoa responde e dá tchau. Eu digo, nossa, ela já despacha antes de eu falar alguma coisa, tá entendendo? Então tem gente que não tem tempo nem de responder um WhatsApp. Ou bota figurinha, videozinho, bota figurinha, videozinho e figurinha, ou não fala um oi. Quer dizer, tem gente que mesmo pelo Zap, né, que é a ferramenta mais usada hoje em dia, ela está tão angustiada que ela quer pelo menos uma frase. E eu conheço, já passei por isso, ou eu pergunto, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, abraço, beijo, tchau. Entendeu? São pequenininhas coisas que Jesus coloca no caminho da gente. Não são grandes tarefas que a gente não pode abraçar. Agora, todas as tarefas que aparecem na nossa porta são enviadas e nós temos condições de fazer. Porque se o anjo manda aquela pessoa que está naquele momento horrível da vida dela para conversar com você, é porque você tem condições de amenizar aquele sofrimento. E você está muito ocupado, está ocupado demais para atender, e depois fica, Jesus, qual é a minha tarefa? Que até hoje eu não sei qual é a minha missão. Não são tantas perguntas desse tipo que a gente ouve? São. Entendeu? Então, é por aí. A gente precisa estar mais atento, que na hora que alguém bate na nossa porta, pode ser que o anjo foi quem mandou. Agora é a vez da Rosa, que ela fica doida para falar. Eu vou seguir a linha do funil, né? A gente vai alimentando sempre o lobo mais bravo. E aí, em determinado momento, a gente é chamada a atenção, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, ou então, se você não vem por amor, você vem pela dor, né? Então, você já aprontou tanto com esse lado mal do lobo, que quando você é chamado, você já vem com a desculpa, né? Eu não tenho capacidade, ou eu não sei, e tenta fugir. Mas o anjo nunca perde a paciência com a gente, né? Ele vem devagarzinho e vai enrolando a gente até ele fisgar de uma vez. Aí quando a gente vai, a gente percebe que tá na hora mesmo. E a gente começa sempre devagar na casa, abrindo e fechando a porta do passe, recebendo as pessoas, levando água, sempre nas menores tarefas. Depois a gente vai. Vamos estudar?
A pessoa sempre chama você para estudar, e aí você já está bem mais calma, com a ansiedade bem mais baixa, e você aceita, e você vai vendo que você tem jeito para isso. Você tem jeito para fazer amigo, você tem jeito para muitas coisas e muitas tarefas. E aí a gente acaba ficando e gostando. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente rezou como santo, mas rezou vazio, né? E aí a gente começa a fazer as orações de um jeito diferente, a fazer o evangelho no lar, e aí a gente acaba crescendo como o pecador cresceu, né? A gente lançou mão das coisas fúteis e começou a trabalhar as coisas mais produtivas. E isso numa sutil, bem sutil, a gente nem percebe e a gente já está lá. Então, é bom a gente chegar e sentir que a gente pertence a uma religião, uma doutrina, que a gente pertence a um grupo de estudo, que a gente pertence a várias amizades, vários grupos. Aí a gente sente bem. E logo a gente quer fazer outras pessoas se sentirem assim, como a gente. E foi assim que aconteceu comigo. Muito ótimo. Ângela. Eu gostei muito. E é o que a gente está fazendo hoje. A gente realmente, às vezes, dá uma fugida da coisa, mas a gente começa a se cobrar daquilo que não está conseguindo fazer. Mas, com você dando aula, eu percebi que, mesmo que eu não estudava, eu podia assistir a aula que eu ia aprender. E isso me deu uma força de falar que eu quero aprender. Eu vou devagar, mas com o teu incentivo eu finquei mais o pé e estou me esforçando mais. E é isso que é. Você nunca pode falar, não sei, não quero. E o negócio é enfrentar. E ter o teu incentivo. Verdade. Obrigada, Casey. Professora, eu até ouvi, a Ângela é voluntária no hospital, né? E quando ela contou isso, eu já me interessei e fui atrás. Agora a gente está parada por causa do corona, né? Mas até isso, graças a Deus, eu consegui ouvir a minha voz interior e me embrenhar numa tarefa diferente. Que ótimo. Ilma. Fala, criança. Ela deve estar sem som. Eu vou passar para a mãe da Natália depois. A Ilma vai se entender com o microfone dela, né, Ilma? Aí a mãe da Natália fala, porque senão a gente vai ficar com esse vazio. Opa, nada de vazio. Vamos colocar palavras aí, não vamos, né, perder tempo. Na verdade, assim, né, você falou, como sempre, lindas, né, parábolas, né, e contos, histórias e tudo mais. E aí você foi falando e eu fui lembrando de algumas histórias, porque eu também adoro histórias, né? Então, vai ser duas bem curtinhas, só para eu completar aí o que eu quero dizer. Quando você disse, né, que a gente, se tem lá, se está precisando de alguém para ajudar a varrer o centro,
né? Às vezes as pessoas querem ajudar. Ah, mas eu quero ajudar a fazer palestra. Ah, eu quero ajudar a dar passe. Ah, eu quero ajudar porque eu quero estar ali, né? Lá no patamar. Eu não quero simplesmente estar varrendo ali o centro. Então, para algumas pessoas, o trabalho assim, de varrer, as pessoas têm um olhar que é humilhante. E se não tivesse alguém para varrer, eu falo isso para os meus alunos, eu falo, olha, o lixeiro, epa, para tudo. Se a gente não tivesse alguém para colher o nosso lixo, imagina como que nós viveríamos, como seria o nosso mundo, né? Então a gente tem que parar para pensar que às vezes a gente menospreza tanto os pequenos que a gente acha que são os pequenos, né? Nós achamos, porque o nosso orgulho não permite que a gente enxergue de outra maneira, né? Então aí, quando a gente fala sobre isso, você estava falando sobre essa pessoa, né, que às vezes não quer ter aquele trabalho menor, eu lembrei da história da viúva e as suas 2 moedas, né, que Jesus estava no templo juntamente com seus discípulos, e os ricos colocavam no gasofilácio moedas, se orgulhavam, né? Eles colocavam tantas moedas, e lá no cantinho tinha a viúva, né? Que Jesus observava atentamente, ela encostadinha na parede, entrava e saía do templo, mas Jesus não tirava os olhos dela. E Deus, como é onisciente, ele viu que aquela pobre mulher, né? Só tinha 2 moedas, e ela foi lá e depositou tudo o que ela tinha, né? Deu aquelas moedas. Então, ela sabia que Deus era mais do que aquelas 2 moedas, que ele ia suprir as necessidades dela, né? Enquanto os outros davam o que sobrava, ela dava o que ela tinha, o que ela possuía. Então, às vezes, a gente pensa no nosso trabalho, eu não quero varrer a calçada, não. Não, se você está dando com amor, não interessa se você está lá dando, né, um exemplo, uma palestra, ou se você está varrendo. O importa é o que o seu coração está fazendo de uma forma boa, de uma forma, tudo com amor. Tudo que a gente faz com amor não é jogado fora, não vai ao vento. Pelo contrário, sobe ao céu, eu acredito, né? Outra, bem pequenininha, rapidinho. A outra é do Evangelho de Lucas, né? Que ele fala da parábola do rico insensato. Eu acho que vocês também já conhecem, mas eu só vou fazer um apanhado bem rapidinho. O rico fazendeiro, né? Ele substituía lá, ele tinha, né? E enchia o seu celeiro, né? Com terras agrícolas e com alimentação, armazenava e maximizando assim o seu rendimento. Então ele esperava, né? Que ele estava ali, estava enchendo ali o seu celeiro e esperava um rendimento, um aumento para ele poder vender, né? Porque ele considerava que o bem dele estava ali, era dinheiro. E ele não prestava atenção que o que Deus queria para ele é que ele preenchesse a fome das pessoas pobres, né? E aí ele vem falar um pouquinho, né, dos status, das realizações, né, que às vezes a gente ignora o chamado de Deus e a necessidade ao próximo. Então, eu achei bem interessante quando você fala, né, que às vezes a gente está assim, bom, eu não tenho tempo. Aí eu tô esperando o chamado de Deus. Eu sou uma, gente. Eu adoro, eu gosto de ajudar, né? A gente tinha, eu e a Natália tinha até comentado com o André que a gente, logo no começo da pandemia, nós iríamos ajudar, cozinhar, fazer comida, entregar para os pobres e tudo mais. Aí a gente começou a fazer uma pequena reforminha aqui em casa, pintar as paredes, aí já não dava um final de semana, o outro também não dava. Ou seja, né? Nós vamos deixando isso para depois. Sempre é para depois. E aí, como que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui 1 hora o que vai acontecer conosco. E aí depois a gente vai fazer que nem a história, o conto, é Anésio o nome do rapaz que você falou? Se eu não me engano, é esse mesmo. Então, aí depois a gente vai fazer, não Deus, olha, eu ia, Senhor, né? A gente vai chegar lá, vai tirar, Senhor, eu ia ajudar. Mas aquele dia eu fiquei pintando, não, eu ia ajudar, mas estava frio, não, eu ia. Então a gente sempre vai ter desculpas. Então, assim, os tesouros, né? Os nossos tesouros quais são as nossas riquezas? Né? Então a gente me diga onde é que está o seu tesouro, que eu digo quem você, no caso aí, o que você está
quem você é. Então, a gente tem que parar, eu mesma, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu estou sempre querendo ajudar a fazer uma obra. Mas eu quero que essa obra chegue até mim, né? Eu não tenho coragem, ou eu não tenho coragem mesmo de ir buscar alguém para ajudar. Então eu falo, não, se alguém vem até mim, eu ajudo, mas não é assim. Então, essas duas, eu acho que a palestra hoje foi muito significativa, não mais que as outras, né? Mas muito significativa para mim, porque me fez olhar, me fez enxergar que nós temos que. A gente tem uma frase que diz assim: a fé sem ação é morta. Então não adianta a gente ter fé. Não, eu tenho fé em Deus, não, porque olha, eu tenho fé em Deus. Epa, tá bom, mas o que você está fazendo? Né? Então é muito egoísmo da minha parte, como nós sabemos que às vezes tem pessoas, que nem você falou, que ora muito, que reza, que está ali, né, se disponibilizando para as coisas do alto, para o universo, né? E aí? E aí? Quem está precisando aqui? O que eu faço aqui que eu posso ajudar a essas pessoas chegarem mais próximo do Criador? Então, eu acho que hoje, né, a palestra, ela, para mim, né, ela foi muito mais, ela me tocou muito mais do que as outras, tá? Eu quero te dar os parabéns e a todos os professores que aqui estão na nossa palestra, que hoje é o nosso dia dos professores, viu? Que Deus abençoe todos os professores, né? Que ilumine, que dê bastante saúde, sabedoria, paz e amor. Muito obrigada pela palestra. Obrigada a você. Ilma já achou seu áudio, Ilma? Na hora que seu áudio funcionar, você levanta a mão. A Irene. Oi. Vocêzinha agora. Gostei muito, me fez refletir sobre duas coisinhas só que eu vou falar, rapidinho. A primeira foi que quando você me convidou a participar das suas reuniões, do seu estudo, né? Eu me senti assim muito pequenininha, né? Eu disse, nossa, eu não sei se eu estou ao nível dela para acompanhar. Comentei com uma pessoa que também foi convidada das nossas relações de 1900 e lá vai bolinha. Aí eu não sou dessa época. Então, aí eu falei com essa pessoa, eu disse, vamos nos unir, vamos estudar mais, porque ela também estava querendo se aprofundar no assunto, né? Aí, não, a Deise está muitos anos acima da gente, eu não tenho preparo para acompanhar. Então, assim, eu disse, bom, se eu não sei, eu vou aprender. E cada dia, para mim, é um aprendizado e eu vou me descobrindo uma pessoa espírita desde sempre, sem saber o que era que eu estava fazendo. A minha forma de comportamento, né? Aí eu fico assim, encantada, né? Porque eu digo, meu Deus, muito obrigada, eu só tenho que agradecer. E só para relatar uma historiazinha rápida, eu encontrei uma pessoa que eu a visitei quando minha filha tinha 2 anos de idade. E minha filha hoje tem 35. Aí nós nos reencontramos depois de muitos anos e ela virou para mim e fez: eu nunca esqueço aquele dia que você foi lá em casa, que eu estava com um problema tão sério e você conversou tanto comigo, que eu, até hoje, eu me lembro de suas palavras. Agora me pergunte o que foi que eu conversei, que eu não sei.
Eu ainda disse a ela, eu disse, nossa, eu não me lembro. Aí ela fez, mas você me ajudou muito, eu nunca esqueci. E hoje eu estou aqui bem melhor porque eu ouvi você. Então, assim, cada vez que eu vou conhecendo mais o Espiritismo, mais Jesus, né? Porque a gente, quando é criado na Igreja Católica, a gente tem umas coisas assim de muito medo, né? Uhum. E hoje eu não tenho medo de nada, entendeu? Nem de morrer, né? Porque tem gente que tem pavor de morrer. Eu não quero ir agora, não, tá cedo. Nem eu. Mas, pois é, eu ainda quero fazer muito crochê. Ainda quero te visitar, ainda quero conhecer todo mundo aí, entendeu? Ainda quero muita coisa para fazer ainda. Mas, assim, eu me sinto cada dia mais gratificada, feliz em ser sua amiga desde sempre e pelo convite que você me fez. E, assim, para mim é sempre surpreendente todo o aprendizado. Muito obrigada e obrigada a todos que estão sempre aí presentes também, que só falam tudo que falaram aí. Para mim é sempre evolução. Estou sempre evoluindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu só discordo de uma coisa. Tá. Eu não estou em patamar mais alto do que ninguém, não, tá? No máximo, no mesmo nível. E fala lá para o colega, que eu já sei quem é, Ah, que ele está marcando bobeira, gente. também Eu não acho. estou em patamar. E se eu, por acaso, tivesse em patamar mais alto, a gente se nivelaria, porque o aprendizado é mútuo. E hoje eu ainda estava pensando, digo, nossa, eu me sinto tão à vontade para fazer que eu não chamo nem de palestra, coisa assim, mas esse encontro, porque eu estou falando para gente do mesmo patamar que eu, porque se fosse pessoas mais altas, eu ia ficar mais assim, não tão à vontade. Como está todo mundo no mesmo nível, aí eu falo que é uma beleza. Então, é assim que funciona. E a gente aprende o tempo todo. Assim que funciona. Muito obrigada por tudo, mas eu não sou dessa época de preto e branco, nem preto e bolinha. 1900 e lá vai bolinha. Não, eu sou de uma época mais recente. Tá certo. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito. A Miriam, o pessoal ele vai caindo. Eu já vi que tem umas 3 pessoas que já despencaram aí com essa internet. Eu só tenho que agradecer, professora, porque está abrindo bastante a minha cabeça, estou vendo assim de forma diferente, embora conheça o espiritismo um pouco há algum tempo, mas acho que estou aprofundando mais, né? Já participei de alguns trabalhos, algumas coisas, mas ultimamente não tenho participado não, mas estou me cobrando. Eu vou realmente procurar um caminho aí que a gente tem que se sentir feliz, fazer um trabalho que você se adeque, você se sinta feliz. Você está varrendo com felicidade, ou você está participando lá dos Passa Feliz, ou está visitando os velhinhos, está bem procurar um caminho que eu me ajuste a alguma coisa, algum trabalho, né? Seja lá qual for, né? Eu já visitava uma casa que tinha as crianças aidéticas, depois alguém assumiu nessa casa por algum tempo. Fiz alguma coisa, participei assim de bazar, essas coisas, né? Quando eu trabalhava e ainda fazia tudo isso. Agora que eu estou aposentada, assim, me sinto muito presa, né? Maria, já falei para o meu marido, olha, vou fazer alguma coisa, porque antes a gente era namorido. Depois que nós assumimos, depois que eu aposentei, que fui viver junto. Aí eu me sentia mais presa, porque antes eu trabalhava fora e ainda fazia essas coisas. Agora
Agora eu fico assim, né, presa a ele, porque eu mimei muito, dou tudo na mão, é eu que sou culpada, né? Depois, quando eu vou sair, tem que deixar tudo prontinho, tem que dar o cafezinho, né? Tudo. Então, eu que tenho que me cobrar, porque eu faço muito isso com a minha família, com as pessoas ao redor, de dar tudo na mão, né? Que tem que soltar, falar, se vira, tá aí, eu vou sair, que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, eu fiquei um pouco presa. Mas eu estou me sentindo uma falta mesmo de fazer alguma coisa, seja lá o que for, né? Eu já fiz algumas coisas e me sentia muito feliz, é uma coisa muito gostosa. E quando você não faz, você fica se cobrando mesmo. Eu estou me cobrando inconscientemente, falei, poxa, né? Que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus. Mas não é uma coisa grandiosa, não. Alguma coisa que eu sinta feliz e prazer em fazer, seja lá qual for, né? Não é uma coisa. É, Pelo tem contrário, que nem posso fazer começar. grandiosa, né? Tem que Mas começar. vou achar meu caminho. Estou encontrando meu caminho. Agradeço muito, eu me cobro bastante. Quanto mais se conhece o espírito, mais a gente se cobra, né? Antes a gente não se cobrava tanto. Assim, agora a gente fica se cobrando. Tudo que a gente faz, meu Deus, por que que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Eu tenho que achar meu caminho. Será que eu agi certo com fulano? A gente se cobra mais, né? Isso é. É, Você vai tendo agora vai abrindo a nossa consciência, né? A gente vai refletindo se agiu certo ou errado, o que está fazendo, se não está fazendo, é uma cobrança maior mesmo. Mas é desse jeito mesmo. Eu só tenho que agradecer, professora, muito obrigada e parabéns pelo seu dia de todos os professores. Parabéns. Obrigada, viu? obrigada. Cris. Boa noite, Cris, que eu não cumprimentei. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer, né? Porque assim, foi muito bom. E, nossa, eu vou ter que refazer a lista do zero. Então, aí eu gosto muito das historinhas, né, que contas, e que faz com que possamos refletir, né, cada vez mais, e que aprendermos, né, mais ainda. E eu gostei é pecador, sabe? Então, e é um desafio mesmo, é você fazer o que não gosta, sabe? E realmente é mais fácil fazer o que a gente gosta, né? Então, assim, é uma reflexão mesmo, né? E trabalhando errado, talvez, né? E muito obrigada, professor, porque foi muito bom mesmo. Gratidão. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Cris. Paula e Ana Paula. Oi, boa noite a todos, boa noite, professora. Parabéns pelo dia de hoje a todas as professoras e professores, né? Bom, realmente, né? A gente tem que refletir, tem que ver. A gente sabe que nós podemos fazer muito mais do que a gente faz, né? E o cobrar é muito bom. Realmente, como você mostrou na história o pecador, né? Eu acho muito interessante. Me coloco como pecador. Gosto de desafios. Realmente, se me pedem para eu fazer, eu faço. Às vezes eu esqueço de pedir, de perguntar como. Às vezes eu faço da minha maneira. Posso fazer errado, mas eu faço. Realmente, eu acho, lógico, eu acho que eu poderia fazer muito mais do que eu faço. Gosto muito de escutar também as pessoas. Não respondo só bom dia e tchau, eu sempre converso com as pessoas no celular, no WhatsApp, né?
Aliás, até aqui em casa falam que eu dou muita trela, mas eu gosto de ouvir as pessoas, né? Então, esse hábito, infelizmente, eu tenho, ou felizmente, de querer ouvir o que as pessoas têm a dizer, realmente de me intrometer até na vida das pessoas, porque eu vou muito nas casas das pessoas, né? Eu acabo realmente dando palpite e falo mesmo. Não por mal, né? Eu tento sempre ver pelo lado bom. Mas, lógico, né? Por exemplo, a Cris, a gente sabe que ela é uma pessoa muito simples, ela não fala, mas ela ajuda também lá o André, lá a Casa da Sopa. Né? Então, são coisas assim que a gente sabe, ela, a filha, né? São coisas que a gente sabe que faz. Eu também gostaria de poder participar com o André, porque eu sei que o André vai à noite entregar nos lugares que eu tenho cliente, sabe? Eu sei, eu já encontrei o André lá, então realmente, eu gostaria sim de poder participar, de fazer mais. Isso realmente eu acho. Eu também concordo. Esse ponto de você ficar trancado num lugar só querendo rezar e ficar orando, martirizando, achando que você tem que ficar quanto mais puro, melhor, mais próximo de Deus você está, eu prefiro ser o pecador, realmente. Eu prefiro ser aquele que põe a cara a tapa, faz as coisas erradas, mas faz. Mas, ao mesmo tempo, se você vê alguém que precisa de ajuda, você encara. Eu falei, não, o que você está precisando? Vejo se eu posso fazer e ajudo. E da minha forma, mas eu tento ajudar. Eu acho interessante. Mas eu sei que eu posso fazer muito mais. Mas muito obrigado. E desculpa ter entrado um pouquinho mais tarde. Mas é os afazeres do lar para ajudar na Paula. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite para os professores também. Parabéns pelo dia de hoje. Não só hoje, né, como todos os dias, que ultimamente, esse ano principalmente, está difícil para eles também, né? Todos os dias. Hoje, uma palestra foi muito boa, né? Dá para a gente pensar bastante, refletir bastante, o que todo mundo falou também, né? E quando você contou a história do pecador, eu lembrei também que tem o ateu, né? Que às vezes, né? Que o ateu também acaba fazendo muita coisa, mesmo sem acreditar. Não é? Exato. Então, aí, conforme você foi falando, eu fui lembrando que tem a história também do ateu, né? Que faz sem acreditar em Deus, né? Mas eu achei muito interessante. E, às vezes, também eu sou meio como a Andréia. Se não me engano, é a Andréia, né? A mãe da Natália. Então, que às vezes fica meio que esperando a obra vir bater na porta. Né? Mas é bom que serve para a gente refletir bastante e começar a tentar mudar, né? A dar pelo menos um passo. Exato. Isso mesmo. Natália. Bom, boa noite para todo mundo. Antes de fazer qualquer comentário, eu queria só ressaltar como é gostoso ter esse momento às quintas-feiras à noite com vocês, apesar de eu ter esquecido algumas quintas-feiras, né? Como é gostoso, gente, porque assim, é um grupo que você sente uma energia muito boa, muito gostosa. Então, a Rosa dá risada, às vezes a gente nem entende, a gente ri junto. A Daisy ri, a Ângela, que a gente não vê, a gente escuta uma risada, a gente ri junto. Então, assim,
uma historinha de um, uma historinha de outro, que às vezes é antes da gente iniciar a prece mesmo, antes da gente falar qualquer coisa, mas isso já faz um bem danado pra gente. Então, primeiro eu queria começar com esse sentimento aí de gratidão por fazer parte desse grupo que é incrível. E aí, eu vou fazer a palavra de todo mundo, né, as minhas palavras. Mas eu vou começar com uma parte que a Daisy falou no início da apresentação, que ela disse que é fácil a gente amar quem nos ama, né? É difícil a gente amar o nosso inimigo. E eu penso muito nisso, e o que sempre vem na minha cabeça quando eu penso nisso é compaixão, né? Compaixão pelo outro que a gente tem que ter. Porque lendo os livros do André Luiz, que eu li poucos, né? Então, as histórias que eu lembro, que eu sei que são poucas também, que eu preciso ler de novo, eu aprendi que a gente não pode julgar ninguém pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer, porque a gente não sabe se no passado a gente já não foi igual ou pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro e julgar. Eu não amo você porque você é assim, assim, assado. Não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode viver a vida olhando para trás, mas nesses momentos em que a gente quer apontar o dedo, a gente tem que só falar assim, opa, eu não posso ficar olhando para trás, mas eu tenho que tomar cuidado também porque eu não sei o que eu fiz, eu já deixei de fazer, né? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, né? Então a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, seja amigo, seja inimigo, a gente não tem que fazer nada esperando prêmio. E a gente tem que fazer tudo por amor ao próximo. E mesmo que às vezes a gente tenha uma dificuldade de fazer pelo amor ao próximo, então vamos começar a fazer pelo amor que a gente tem por nós. Porque como a Daisy falou, a partir do momento que a gente consegue, a gente começa a fazer alguma coisa, a gente vai quebrando as correntes do egoísmo, do orgulho, e aí a gente vai tendo prazer em fazer aquilo pelo próximo. Então, vai dando certo, né? E sobre o que a Daisy falou de ser trabalhadores de Cristo, realmente, às vezes, a gente vive um dia tão corrido, a gente acorda cedo, pega o computador, vai trabalhar, mesmo na pandemia. Aí faz não sei o quê, e atende uma ligação, e aí quando vê, já tem que comer, já tem que tomar banho, já tem que varrer, sabe? É tanta coisa que tem que fazer que o dia passa, 24 horas passa em 4 horas, a gente nem vê. Então, é importante a gente pensar também que, independente do que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com muito amor. Assim, independente se é pra gente ou se é pro próximo. E é isso que eu tinha para falar. É como todo mundo já falou, realmente, essa palestra de hoje, ela foi muito marcante. Todas as outras, como sempre, são ótimas, mas essa eu acho que pegou no calinho de todo mundo ali e falou, opa, vamos dar um puxãozinho de orelha que esse pessoal tá merecendo. Mas foi muito boa, como sempre. É isso que eu tenho para falar hoje. Obrigada, Daisy. Obrigada. Parabéns aos professores aqui presentes. Gratidão a todos eles. Só quero dizer que a Ana Paula e a Natália já estão convocadas para uma tarefa que eu não vou dizer qual, mas eu já as convoquei. A Ilma, pelo visto, ficou com problema mesmo no áudio, e eu acho que todo mundo já falou, né? A Ângela, eu acho que já falou e tal. Então, nós vamos fazer o encerramento, ok? Vamos começando a nos acalmar. Então, vamos relaxando o nosso corpo. Vamos esvaziando a nossa mente, nos despindo dos sentimentos mais fortes, dos pensamentos mais pesados, e livres
nós vamos nos conectando à espiritualidade benfeitora através de nossos médiuns, de nossos mentores, e sendo guiados por eles, nós vamos até o Mestre Jesus. E abraçados ao Mestre, envolto em luz, fazendo uma corrente que envolve todo o planeta, nós mentalizamos em cada cantinho da Terra muita luz, muitas pétalas de luz descendo para cada cantinho desse planeta, encontrando cada coração, especialmente aqueles ainda revoltados, aqueles que não compreendem os desígnios de Deus, aqueles que ainda não encontraram Jesus. E essas pétalas vão caindo sobre todos os profissionais da saúde de todo o planeta, especialmente os que lutam a cada dia, até dando suas vidas para salvar vidas. Derramamos essas pétalas de luz sobre todos que ainda continuam encarnados, mas sofrendo, lutando por suas vidas, aqueles que já desencarnaram em situação tão pesarosa, os que estão desencarnando neste momento e os que estão por desencarnar. Envolvemos nessas pétalas de luz os familiares daqueles que se foram e não puderam nem se despedir, aqueles que ficaram sofrendo tanto por saber de sua partida e não poder estar perto. Envolvemos em luz todos aqueles que se dizem nossos inimigos, aqueles que se intitulam como sendo os nossos inimigos. Envolvemos em luz os nossos familiares, encarnados e desencarnados, os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Nos envolvemos nessa luz, pedindo ao Mestre que nos dê força e equilíbrio, que nos dê coragem, que nos dê condições de enfrentarmos as nossas tarefas no dia a dia, que possamos ter esse equilíbrio para seguirmos a jornada que nos espera ainda nesse planeta. Que o Mestre Jesus se apiede desse país tão adoecido. Que o Mestre Jesus continue no leme, para que nós não caiamos, para que essa tempestade que está sobre nós se amanse e que possamos realmente ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Agradecendo ao Mestre Jesus pela vida, pela reencarnação, pela oportunidade de reescrevermos a nossa história. E muito agradecidos, nós nos despedimos do Mestre com o seu poema, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita nossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.